Boa noite, então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês nesses dias tão corridos, né? Vamos tirar uma pausinha para nós podermos escutar e um tempo para nós. Esse tempo é para você, tá? Hoje nós vamos falar sobre a escola como um lugar privilegiado para a formação de valores morais. Nós vamos ter a nossa convidada, a professora Fernanda Issa. Dá um tchauzinho para nós, Fernanda, para as pessoas poderem te ver. Oi, gente. Isso. A Fernanda Issa, ela é mestranda em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara. Ela é especialista em relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral pela Universidade de Franca, a Unifran. Possui licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, é experiente como professor de educação infantil, atuou como coordenadora pedagógica com ênfase em gestão escolar, orientação de professores sobre a gestão da sala de aula e análise de procedimentos educacionais que auxiliam na educação moral e orientação às famílias. Ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM, da Unesp Unicamp. E ela atua com formação de professores de escolas públicas e particulares, abordando conteúdos acerca da convivência ética. E ela trabalha conosco justamente esse tema, a convivência ética na escola. Nós estamos já trabalhando com a Fernanda desde fevereiro, foi um curso que a diretora de paz, nós queremos publicamente agradecer aqui a nossa presidente Rosana por possibilitar para os nós, professores e pais agora, vocês que também vão conhecer um pouquinho do trabalho que a Fernanda tem feito conosco e que com certeza vai refletir no trabalho dos professores com os seus filhos. Vocês vão ver em breve a Margarete trabalhando com seus filhos, eles vão ir para casa contando que tiveram uma aula diferente com a Margarete, que escutaram histórias interessantes. Isso tudo é o fruto do nosso estudo com a Fernanda. Né? Então, a Fernanda tem trabalhado conosco um grupo de estudos que nós chamamos de convivência ética na escola. E hoje nós vamos compartilhar um pouco desse estudo com vocês, pais. Eu quero que vocês tenham uma boa reunião. Se vocês tiverem dúvidas, mesmo que o tempo acabe, escrevam suas dúvidas e suas perguntas no chat, que todas as perguntas serão respondidas. Né? Então, novamente agradeço a Rosana, diretoria de paz, que possibilitou a nós, professores, a termos esse curso fantástico, esse contato que tem com a Fernanda, que tem sido assim muito proveitoso, de muita aprendizagem, e também que abre espaço e a possibilidade de conhecermos outras escolas. Hoje nós conhecemos a professora Viviane, da escola Xingu, né? Xingu, de Santo André, que também já há alguns anos, uns 4, 5 anos, faz esse trabalho de moral com os professores e com os alunos, e ela tem notado a diferença do comportamento dos seus alunos e do ambiente escolar na escola dela. Né? E nós queremos que esse ambiente saudável, positivo, produtivo, aconteça também na nossa escola. Tá? Então, passo a palavra para a Fernanda e desejo a todos uma boa palestra. Bom estudo para todos nós. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho aí desse trabalho que está começando. Então, eu agradeço a presença de todos. A gente sabe o quanto é corrido, né, a nossa vida. Então, parar um pouquinho para ouvir isso é bem importante. Eu agradeço aqui a participação de cada um de vocês, tá bem? Bom, gente, então a ideia do nosso encontro é justamente contar um pouquinho sobre essa implementação, né? Para que vocês saibam o que é que está acontecendo na escola dos filhos de vocês. Bom, então, né, eu já fui apresentada, meu nome é Fernanda, eu faço parte do GPEM. Para quem não conhece o GPEM ele é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, vinculado a duas grandes universidades, a Unesp e a Unicamp.
E ele atua aí sob a coordenação de duas importantes referências, né, que é a professora Luciene Tonheta e a professora Thelma Vinha. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, é só entrar no site do www.gpen.org. E a gente também tem um outro site, que é o Somos Contra o Bullying, então www.somoscontrobullying.com.br. Quem quiser conhecer mais um pouquinho aí das nossas pesquisas, dos nossos projetos, é só entrar nesses dois sites, tá bem? Quando uma escola, né, tem esse olhar bem sensível, bem delicado para formação da personalidade ética, para a construção desses valores, né? Quando a gente pensa isso, acho que é importante também ressaltar que esse nosso encontro aqui é para que vocês tragam as dúvidas, então eu vou deixar aí uns 10, 15 minutinhos finais abertos para que vocês possam me fazer perguntas, tá bem? Mas ao longo do nosso encontro, acho que a gente pode ir conversando e trocando, acho que fica mais legal assim do que eu ficar falando aqui sem parar, tá bom? Quando a gente pensa, né, quando a gente olha lá para os nossos filhos, quando eles se tornarem adultos, que pessoas vocês gostariam que eles se tornassem, né? Quais são as características que vocês gostariam que os filhos de vocês possam vir a ter quando eles se tornarem adultos? Vamos lá. Vocês imaginam lá os filhos de vocês adultos? Como vocês gostariam que eles fossem? Quais as características vocês gostariam que eles tivessem? A Helena colocou assim: autônomos, solidários, assertivos, realizados, honesto. O que mais? Felizes. Vejam, né? Essas são características. Ninguém falou assim, eu quero que ele seja o maior empresário, né? Eu quero que ele seja rico, felizes e realizados. Ninguém trouxe essas características. Não é que a gente não gostaria, não é disso que a gente está dizendo, mas vocês trouxeram valores morais, né? Valores aí que estão relacionados à dignidade do ser humano, a dignidade de si e a dignidade do outro, né? E quando a gente olha para a escola, pensar nessa formação, por que a gente olha para a escola, então, enquanto um espaço para pensar sobre isso, né? Como é que a gente vai construindo os nossos valores? Como é que vocês acham que a gente constrói os nossos valores? Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Ai, sumiu a mãozinha. Levantou e abaixou ou sumiu só para mim? A Isabelle colocou assim: os valores são construídos na convivência. Ótimo. O que mais? Vai lá, Helena. Empatia, respeito. Vai lá. Como é que você acha que os valores eles são construídos? Então, os valores são construídos a partir da sociedade, né, e muito em função das instituições, né, família, escola, igreja. Então, são os valores de uma sociedade que a gente está inserido que, querendo ou não, vão permear toda a formação de valores aí. Exatamente, né? Então, quando a gente olha para essa construção, são exatamente esses pressupostos que sustentam as nossas ações, né? Então, os pressupostos que sustentam as nossas ações está justamente relacionado a como é que esses valores morais estão construídos. E esses pressupostos, eles se sustentam na construção a partir da interação do sujeito. Então, quando a gente olha para a escola como um lugar privilegiado, né, para pensar sobre as questões que são voltadas à moralidade, um dos grandes objetivos da instituição escolar é justamente formar personalidades autônomas, como vocês trouxeram, e aptas a cooperar, tá certo? Quando a gente fala aptas a cooperar, a gente está dizendo a capacidade que a gente tem de trocar de perspectivas,
de coordenar perspectivas diferentes, tá certo? Então, para além da escola ser um ambiente que favorece, né, essa formação de personalidades autônomas e que consigam cada vez mais cooperar, ou seja, coordenar essas perspectivas, é um ambiente que possibilita formar pessoas tão livres quanto responsáveis, não é? Então, a escola é um lugar que forma as pessoas para essa sociedade, que prepara as pessoas para essa sociedade, não é? Então, quando a gente olha para a construção dos valores, a gente parte do pressuposto de que, e de muitos estudos, de muita pesquisa, de muita ciência, porque acho que é importante a gente ressaltar isso, não é? A educação é ciência. A educação, ela tem pesquisa, ela tem muito estudo que pauta e que sustenta as nossas ações, não é? As intervenções da escola, elas não partem de uma intuição, tá certo? Mas essas intervenções, elas são pautadas por muito estudo, por muita pesquisa. Então, a educação, ela é ciência. Então, quando a gente olha isso, a gente observa o quanto esses valores, eles são construídos a partir da interação do sujeito e com os diversos ambientes sociais que eles estão inseridos, não é? E se esses valores, eles são construídos nessa interação com os sujeitos, com os diversos ambientes sociais, isso significa que esses sujeitos precisam interagir em situações em que esses valores morais estejam presentes, tá certo? Todos os dias, desde os pequenininhos, e na relação com a autoridade, obviamente que influencia muito, mas a autoridade não é a única, os pares também são muito importantes, não é? Porque quando a gente está lá na família, quando a gente olha para o papel da família, que é a primeira instituição de excelência que influencia, tá certo? Dentro da família, as relações, elas são estáveis. Então, se eu brigo com meu irmão, se eu brigo com a minha mãe vai ser sempre a minha mãe, o meu pai vai ser sempre o meu pai, o meu irmão vai ser sempre meu irmão. Então, são relações que são estáveis. Agora, quando eu vou para o mundo, quando eu vou para a sociedade, essas relações não são mais estáveis. Elas são instáveis. E aí é uma beleza muito grande no sentido de perceber cada vez mais as consequências dos seus atos. Porque se eu dou um soco na cara do meu amigo, se eu ofendo meu colega, ele pode deixar de querer ser o meu amigo. Ele pode deixar de querer ser o meu colega, não é? Então, vejam, a moralidade, né, esses valores morais, eles não são ensinados diretamente. Então, as nossas crianças, os nossos, né, as pessoas, elas são ativas nessa construção desse conhecimento. E, de novo, se a moral ela não é ensinada diretamente, ela é construída a partir dessa interação, da interação das pessoas e com o meio que ela vive, né, com as experiências. Tem uma frase bem bonita que eu sempre digo ela, que as crianças, elas vão se tornando, né? Ela aprende aquilo que ela vive e ela se torna aquilo que ela experimenta. Né? Então, aonde mais eles têm a oportunidade de lidar com essa diversidade, de lidar e de perceber que os meus colegas pensam diferente de mim, de perceber que as pessoas têm sentimentos diferentes dos meus, opiniões diferentes das minhas. Aonde mais, se não na escola? Aonde é que eu vejo que essas relações, elas precisam ser construídas, tá certo? A partir de valores que pautam essas relações interpessoais, como a generosidade, o respeito, a dignidade, a justiça. Onde é que isso apresenta? Qual é o lugar que apresenta todo esse mundo para as nossas crianças? Aonde mais, não é? Se não na escola. E aí, quando a gente olha para essa questão do saber fazer, né, de construir esses valores morais e da escola ser um lugar privilegiado que influencia na construção desses valores morais, a gente precisa sempre lembrar de duas grandes dimensões quando a gente olha para essa construção,
não é? Porque não basta a gente saber o que precisa fazer, eu preciso querer fazer. Então, vejam, tem um exemplo também que quem já está aí na formação comigo já conhece. Imaginem que vocês estão passando pela rua, mas eu vou fazer aqui com os pais. Imaginem que vocês estão passando, né, aqui pela rua e encontram uma carteira cheia de dinheiro. E aí, sabe quando chega o final do mês que a gente está por aqui precisando? Ai, meu Deus, essa carteira apareceu na hora certa. Aí tem duas pessoas, tá certo? Só que uma pessoa viu essa carteira e ela não pegou essa carteira. E ela não pegou essa carteira porque tinha uma câmera escondida lá no cantinho da rua. Ela falou, nossa, se eu pegar essa carteira eu posso ser pego, melhor eu não pegar. Uma outra pessoa, na mesma situação, encontrou essa carteira no chão. Só que ela não pegou essa carteira porque ela pensou, nossa, acho que o dono da carteira deve estar desesperado, é melhor eu deixar ela aqui, né? Porque essa carteira não me pertence, o dono pode vir, né, para procurar essa carteira e ele vai encontrar. Vejam, as duas pessoas não pegaram a carteira, não é? Só que a motivação que levou a essas pessoas a não pegarem a carteira foi uma motivação diferente. Uma foi a motivação do medo, da punição, de ser pega, tá certo? A outra pessoa foi a motivação da honestidade, foi o valor da honestidade. Então, quando a gente olha para a escola e no papel, né, nesse papel de privilégio que a escola tem para essa construção, é justamente pensar nessas duas questões, na moral e na ética. Então, quando eu penso na moral, o que é que eu devo fazer? E quando eu penso na ética, o que é que me faria feliz? Que vida me faria feliz? Porque, vejam, toda ação moral, ela remete a um saber fazer, não é? Que é a nossa dimensão cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de pensar. Só que ela é uma condição importante, obviamente ela mas ela não é suficiente. Eu preciso querer fazer, que é a dimensão, então, afetiva, que são os nossos sentimentos, a nossa energia, é aquilo que a gente investe. Então, o que importa é justamente a qualidade desse querer. E aí, quando a gente pensa na escola, a gente fala, mas o que a escola, então, pode favorecer, não é? Quando a escola, então, oferece para os nossos alunos oportunidades para que eles troquem de perspectivas, para que eles escutem os colegas. Quando a escola deixa dentro do seu currículo um espaço garantido para que eles reflitam sobre esses valores morais. Quando a gente oferece esses espaços de reflexão, de escuta, de trocas de perspectivas, a gente está justamente ajudando com que essas crianças se desenvolvam cada vez mais do ponto de vista cognitivo, ou seja, do que é que eu devo fazer, da sua capacidade de pensar. Só que a escola também faz um outro trabalho, que é mexer no sentimento dos nossos alunos. Tá certo? O trabalho com autoconhecimento, reconhecimento de sentimento, para que cada vez mais os nossos alunos, os nossos filhos, tá certo? Eles se conheçam, eles consigam identificar aquilo que os deixam felizes, tristes, indignados, o que é que eles admiram, do que eles se envergonham. E quanto mais eles têm condições de se autoconhecer, mais eles têm condições de conhecer o outro. Então, quando a gente oferece propostas de autoconhecimento, do trabalho com os sentimentos, do reconhecimento dos sentimentos, é aí que a gente está mexendo, nessa dimensão afetiva. Para que cada vez mais eles estabeleçam uma sensação de bem-estar atrelado a valores que são morais. Tá bem? Então, toda essa formação, né, sobre todos esses temas aí que a gente está falando, ele é dividido em 3 grandes formações.
né? Então, a primeira é a formação geral, que é o que a gente chama aí com a formação com os professores, com o especialista, com os gestores, com toda a comunidade. Então, dentro dessa formação geral, a gente vai estudar temas que pautem as nossas ações, tá certo? Então, a gente vai pensar sobre a construção de uma personalidade ética, sobre o autoconhecimento, a gente vai conhecer os fenômenos de violência, ou seja, quais são os problemas que existem do ponto de vista da convivência, seja presencial, seja virtual, tá certo? Quais as estratégias a gente usa. A gente vai pensar na elaboração de regras, o que são regras negociáveis, o que não são, o que são regras que não dá para a gente negociar, porque nós, enquanto adultos, somos nós quem sustentamos os princípios. A gente vai pensar nas sanções, que tipo de linguagem a gente usa. Vai pensar nessa relação família-escola, como é que se constrói um ambiente cooperativo, na manifestação dos sentimentos. Então, essa formação geral é a formação que acontece aos sábados, com toda a comunidade, onde a gente vai pensar sobre todos esses temas que pautam as nossas ações, que sustentam as nossas ações, tá certo? Para além dessa formação, a gente tem a formação com os tutores. Porque os professores de educação infantil e de até o Fundamental 1, geralmente, como eles são professores polivalentes, são eles que realizam as propostas de convivência ética, né? Aqui a gente está decidindo se vai ser o professor polivalente, se serão outros professores, enfim. Então, tem um professor específico que realiza essas propostas de convivência ética, que é justamente a reflexão sobre esses valores, o momento de trocar de perspectivas, de reconhecimento de sentimento, de autoconhecimento, trabalho com sentimentos, enfim. A partir do Fundamental 2, então do 6º até o 9º ano, como os professores eles são por área, a gente seleciona, né, tá certo? Aqueles professores que serão os professores de convivência. Então, serão aqueles professores que irão realizar essas propostas de convivência ética, tá bem? Para além disso, a gente está também implementando as assembleias, né? Que as assembleias, elas são momentos extremamente importantes de diálogo, de escuta, de exercitar a democracia, né? De pensar sobre como é que a gente pode resolver os nossos problemas. Então, as assembleias, elas acontecem sistematicamente, a gente está aí ajustando essa periodicidade, mas é o momento do diálogo, tá certo? Para que os alunos, eles possam cada vez mais se sentirem protagonistas desse espaço, é um momento de escuta, de fala, e para que eles possam aí pensar o que é que eles podem fazer, tá certo? Para resolver, para sugerir as questões que aparecem, tá bem? E, para além disso, a gente tem, então, a formação com os gestores, que é uma formação específica para gestor. Então, a gente pensa em protocolos de atuação em casos de bullying, em casos de cyberbullying, de intimidação sistemática. Então, quando está acontecendo uma situação de bullying, por exemplo, né? Quando está acontecendo uma intimidação sistemática, uma situação de agressão virtual, o que é que a gente faz? Né? Não dá para a gente agir do mesmo jeito quando a gente faz uma mediação de conflito numa situação de bullying, tá certo? O bullying ele tem algumas características que o fazem ser classificado enquanto um fenômeno tão sério e que precisa de algumas intervenções específicas. Então, a gente está aí também implementando esses protocolos de atuação, tá certo? Para que a escola consiga atuar de uma maneira cada vez mais potente a essas situações que são tão delicadas. Tá bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá ficando claro? Sim, tá tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu fico um pouco em dúvida em relação à diferença da moral e da ética, sabe? Para mim é uma coisa meio confusa. É mesmo. Por que você fala moral e não ética? Vamos lá. Ótima sua pergunta. E essa é uma dúvida mesmo, né? O que é moral? O que é ética? Veja, toda vez que a gente pensa na moral, a gente precisa fazer aquela perguntinha assim, ó.
o que é que eu devo fazer. Tá bem? Então, quando a gente pensa na moral, lembra sempre dessa pergunta: o que é que eu devo fazer? É o nosso dever. Tá certo? E quando a gente pensa na ética, a gente precisa pensar numa outra pergunta, que é: que vida eu quero ter? O que é que me faz feliz? Então, a moral, ela está relacionada a esse dever para o outro, tá certo? E a ética é esse dever para e com o outro. Então, a moral é justamente esse dever, e ele está totalmente relacionado à nossa razão, à nossa inteligência, à nossa consciência, à nossa capacidade de pensar. Sabe quando a gente faz aquela pergunta assim, ó, será que eu fiz certo? Como que eu devo agir nessa situação? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de moral. Agora, quando eu digo assim, ó, quem eu quero ser? Que vida eu quero ter? O que é que me faz feliz? Eu estou falando de querer, eu estou falando de afetividade, de energia, de sentimentos. É quando eu estou agregando, incluindo o outro no meu universo. Tá bem? Certo, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá ficando claro aqui? Até aqui o trabalho feito. Bom, então, esse trabalho ele é realizado nessas três grandes frentes, né, nessas três frentes de formação, e ele atua em três vias que são importantes, que é a via pessoal, a via curricular e a institucional, né? Então, quando eu falo pessoal, é justamente pessoal mesmo, é aquilo que eu vou olhando enquanto educação, é a minha concepção de educação, no que é que eu acredito enquanto educação, tá certo? A curricular, que é justamente essas propostas que vão sendo realizadas, essas atividades que os professores eles vão utilizando nas aulas de convivência ética, e a institucional, ou seja, ela faz parte desse currículo, tá certo? Existem momentos que são separados, organizados, planejados, que são sistemáticos. Então, ela parte aí de uma linha que ela é institucional, tá certo? Ela é tão importante quanto a aula de matemática, quanto a aula de português, justamente porque tem esse espaço organizado para as aulas de convivência e para pensar sobre esses valores, tá bem? Até porque, quando a gente faz a implementação, começa a implementação de um projeto convivência, é justamente olhar para essa moral como um objeto de conhecimento, não é? Que mais, pessoal? Dúvidas? Nada? Dá para caminhar mais um pouquinho? Mais para frente, a gente vai ter aí, então, uma outra implementação. Então, ela vai sendo, né, vai começando devagarinho, que são as equipes de ajuda. Eu vou contar para vocês o que são as equipes de ajuda, né? Eu falei agora um pouquinho sobre as questões, o trabalho da gestão, especificamente quando, né, na implementação de um protocolo em caso de violência entre pares, de intimidação entre pares. Então, acho que primeiro a gente precisa olhar um pouquinho para esse fenômeno, né? Vejam, o bullying não é o tipo de violência, né, de problema de convivência que mais acontece, tá bem? Ele não é. As incivilidades acontecem muito mais, indisciplina acontece muito mais, transgressão à regra acontece muito mais. Então, o bullying, ele não é o problema de convivência que é mais frequente, mas ele é o mais cruel. Tá certo? Por isso, até um protocolo de intervenção específico para esses casos, tá? E ele é cruel por duas características importantes. A primeira é a questão que ele acontece numa relação entre pares, ou seja, não existe bullying entre professor e aluno. Não existe bullying entre aluno e professor, entre pai e filho, mãe e filho, tá bem? O bullying, ele acontece numa relação que ela é o bullying, né, enfim, ele acontece numa relação que é horizontal, ela é uma relação entre pares.
E isso faz com que esse fenômeno ele seja muito grave, muito sofrido, tá certo? É claro que existem problemas, né, às vezes entre professor e aluno, enfim, mas não é caracterizado como bullying, ele é caracterizado como uma situação de desrespeito, por exemplo, tá certo? O bullying é numa relação de paridade. Uma outra característica que faz esse fenômeno ser tão cruel é a repetição. Há aí uma intimidação, uma violência que ela é sistemática. E essa repetição, ela é muito sofrida, muito dolorida para o alvo. Tá bem? Além disso, sempre tem, né? Uma outra característica importante é que tem aí um alvo que é frágil, né? Ou seja, ele se vê com menos valor, então há uma desigualdade de poder, não é um conflito, tá certo? Há uma desigualdade de poder. E os espectadores, né? Ou seja, aquele público que assiste. Então, o que as pesquisas vão trazer para a gente, né? O que elas mostram para a gente? Que a grande maioria das pessoas que sofrem essa situação de violência, elas dificilmente contam para os pais, para os professores. É claro que, né, isso pode acontecer. Então, algumas crianças contam para os pais, outras para os professores, enfim. Mas essa não é uma característica. A sua grande maioria conta para os pares. Porque se é um fenômeno que ele é escondido dos olhos da autoridade, tá bem? Então, às vezes, isso está acontecendo e a professora não viu, e a escola não viu, a gestão não viu, e não é porque a escola é negligente e não está olhando para essas coisas, tá bem? Mas é porque uma das características dessa situação é justamente que ela é escondida dos olhos da autoridade, certo? Então, quando a gente olha para essa situação e as pesquisas vão trazendo, né, dados dizendo quantos alunos eles contam para os seus colegas, a gente pensa numa atuação extremamente importante que são as equipes de ajuda, não é? As equipes de ajuda, ela é um sistema de apoio entre iguais. Que vejam, se são os meus colegas que sabem primeiro, se são sempre eles, né, que sabem do que está acontecendo, quem melhor do que eles para começar a atuar? Não é? Então, as equipes de ajuda, ela foi trazida para o Brasil pela professora Luciene Toinheta, né? Então, quem aí criou foi o professor Avilés, na Espanha, mas a professora Luciene Toinheta, ela trouxe esse sistema de apoio entre iguais para o Brasil no ano de 2015. Hoje são aí mais de 20 escolas que têm a implementação das equipes de ajuda. Agora a gente está, né, enfim, estendendo aí para todas as escolas do Brasil. E quais são, né, os objetivos, né? O que as equipes de ajuda elas fazem? Então, as equipes de ajuda, elas têm um papel importante de apoio, né, de prestar ajuda, de escuta, de acolhimento a quem sofre, né? Então, são alunos que são formados, né, pelos tutores da escola e por nós, né, por nós do GPEM, eles são formados para que eles possam atuar nessas situações, para que eles possam prestar ajuda, para que eles possam acolher tanto quem sofre quanto quem faz. Porque o autor de bullying também é uma pessoa que precisa de ajuda, ele também está sofrendo, tá certo? E ele sofre tanto que para ele se sentir melhor, ele diminui o outro. Então, ele também precisa de acolhimento. Então, a equipe de ajuda, ela vai intervir justamente nesse apoio de quem pratica, de quem sofre, de quem assiste. Então, se chega um aluno, outras situações, por exemplo, né? Se chega aí um aluno novo, por exemplo, de acolher esse aluno, se tem um colega excluído, de acolher esse colega, tá certo? Então, eles têm aí toda uma orientação e um suporte dessa equipe de tutores e nós, tá certo? Do GPEM.
eles passam por um processo de escolha, porque precisa ter algumas características importantes para, né, para que eles possam fazer parte da equipe de ajuda, como a questão da confidencialidade, a questão de uma escuta cuidadosa, a questão de uma linguagem mais assertiva, tá certo? Então, eles passam por um processo de escolha, tem uma dinâmica aí, e aí eles são selecionados para começarem a atuar, né? Então, tem aí, normalmente, são 3 alunos por sala a partir do 6º ano. Então, antes do 6º ano, a gente não tem as equipes de ajuda. A implementação das equipes, ela acontece a partir do 6º ano. E são 3 por sala, em média, justamente para que eles possam se tornar uma equipe, né? Um vai ajudando o outro e pensando junto. Esses alunos, eles têm reuniões periódicas, justamente para que eles possam ser formados, tá certo? Para atuar nessas situações. Em casos graves, né, situações que são graves, situações que envolvam risco à saúde, eles não atuam, tá bem? A orientação é que eles passem essas situações para os adultos, então a gestão, os tutores, ou para a gente, né, do GPEM. Então, quando há um risco, por exemplo, eu fiquei sabendo que tem um colega usando drogas, pensamento suicida, automutilação, todas essas questões que são graves, elas são passadas para os adultos e quem atuam são os adultos, tá certo? E a gente entende aí que os adolescentes e os pré-adolescentes não têm condições nesse momento de atuar com situações tão graves. Então, quem atua nessas situações são os adultos. O papel da equipe de ajuda é justamente esse papel aí de oferecer apoio, de oferecer acolhimento, de oferecer escuta para os colegas. Tá bem? Eles têm uma formação inicial de 8 horas aí, onde eles já entram em contato com os primeiros conteúdos para essa formação, e depois essas formações, elas acontecem sistematicamente. Essa não é uma implementação deste ano, tá certo? Eu estou contando para vocês quais são aí esses passos, a gente não tem a implementação para esse ano. Para esse ano, a gente está atuando nessas 3 grandes e importantes frentes de formação, né? Com os professores, com os tutores, com a gestão, para que a escola, além de fazer um trabalho de vacina, de promoção de um ambiente cooperativo, justo, respeitoso, democrático, empático, para que essas relações elas estejam cada vez mais pautadas nesses valores que a gente deseja, nesses valores morais. Então, para além de atuar em toda a construção desse ambiente cooperativo, né, na atuação enquanto vacina, também pensar em atuações que sejam pontuais, tá certo? Em casos específicos, em situações que são específicas, em situações mais interventivas, tá bem? Do ponto de vista aí de serem situações mais pontuais. A gente está começando agora, né? A gente começou aí em fevereiro. Esse projeto ele está aí previsto até o final do ano. Então, até o final do ano tem bastante coisa para a gente fazer, né? Construir aí bastante coisa, tá bem? Que mais, pessoal? Dúvidas? Eu acho que eu vou abrir para perguntas agora. Eu só queria, antes de abrir para perguntas, fazer uma leitura para vocês, pode ser? Eu vou compartilhar um slide aqui. Só um minutinho, peraí. Acho que é uma janela, né? Aqui. Vê se foi, gente. Deixa eu ampliar aqui a tela. Foi? Sim, dá para ver. Veio sim. Pai, começa o começo para mim. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: pai, começa o começo? O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca.
o mais difícil e resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca, a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há algum tempo, e há anos, muito aliás, não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, para pelo menos começar o começo, de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas do núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria da imensa arte de viabilizar filhos realizados, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas se transformaram em enormes abacaxis. Lembro-me, então, a segurança de ser atendido pelo meu pai quando pedia para começar o começo. Era o que me dava certeza de que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. Gostaram? Emocionante. E aí, né, pessoal, quando a gente olha para começar o começo e pensar nessas duas grandes e importantes instituições que influenciam na formação dos valores morais dos nossos jovens, que é a família e a escola, né? A família é a primeira instituição de excelência, sem dúvida nenhuma, que influencia nessa formação. Mas a escola tem um trabalho privilegiado. A escola é um lugar potente para a formação desses valores morais. Porque é na escola que eles têm a oportunidade de trocar de perspectivas, de estabelecer relações que são instáveis, e para que eles possam cada vez mais estabelecer uma sensação de bem-estar atrelado a valores que são morais. Bem? Alguns minutinhos para a pergunta, a gente tem uns 10 ainda, 10, 13 minutinhos. Dúvidas, perguntas, sentimentos. Como o bullying é prevenido e combatido antes do 6º ano? Do mesmo jeitinho, Isabelle. Existe um protocolo de atuação que chama método de preocupação compartilhada, tá bem? Esse é um protocolo que ele foi desenvolvido por Anatol Pikas. Hoje ele já está bem velhinho e ele considera as características das pessoas envolvidas. Então, tanto de quem pratica, tanto de quem sofre, apoio à família, aos espectadores. Então, o que é esse protocolo, né, em linhas gerais aí? Eles são entrevistas que são realizadas com as pessoas envolvidas individualmente, num primeiro momento sempre individualmente, tá certo? Por que individualmente? Porque o alvo, ele tá frágil, tá certo? Ele se vê com pouco valor. Então, imaginem colocar o alvo na frente do autor, e a gente não usa a palavra agressor, tá bem? Na literatura eu sei que às vezes aparece, e aparecia mesmo, só que a gente está mudando essa palavra, porque agressor traz um lugar de que ele é ruim, não é? De que ele não tem caráter, de que ele não tem índole, e na verdade não é nada disso. Ele é tão sofredor quanto o alvo, tá certo? Ele também precisa de ajuda. Ele tem aí os seus valores invertidos, não é? Ele foi se sentindo bem ridicularizando o outro. Ele foi se sentindo valor humilhando o outro. E o papel da escola é justamente
é inverter esses valores, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta feliz sendo justo, sendo generoso, sendo honesto, sendo respeitoso. E esse protocolo, ele vai atuar exatamente nessas intervenções, nesses grandes objetivos. E aí, de novo, né, por que a gente não vai colocar o alvo na frente do autor? Porque a gente precisa primeiro fortalecer esse alvo. Ele precisa se ver como valor. Para além disso, e concomitante, a gente vai trabalhar com esse autor para que ele perceba que isso que ele faz fere a dignidade do outro, que isso não pode acontecer. E que ele consegue estabelecer uma sensação de bem-estar pautado por valores que são morais. Quando esses principais aí envolvidos dessa situação, quando eles já estão prontos, aí sim a gente coloca um na frente do outro e faz um acordo final, para que essa relação se restaure, se restabeleça, tá bem? Mas eles passam, então, por entrevistas, por momentos que são individuais, no sentido de fortalecer o alvo, de sensibilizar o autor, enfim. Depois desse processo, quando a gente já entende que ele já tem condições, né? Quando esse alvo aí já está mais forte, quando o autor ele já está mais sensibilizado pela dor do outro, quando já consegue reconhecer a dor do outro, quando ele já quer restaurar essa relação, aí a gente então junta as pessoas envolvidas e faz, então, né, essa reparação dessa situação, né, esse acordo aí final, tá bem? E é do mesmo jeitinho, tanto para os pequenininhos quanto para os maiores. O que a gente muda, é claro, é a adequação de pergunta, a gente faz ajustes à faixa etária, a depender da atividade. Então, por exemplo, tem atividade que eles precisam escrever o que é que eles fariam, escrever os sentimentos, por exemplo, né? Para uma criança pequenininha, a gente pede para que eles desenhem, a gente pode fazer recortes e colocar expressões, emojis, enfim. Tem aí adequações a depender da faixa etária, mas o princípio do trabalho é o mesmo, tá bem? É a base da conciliação. Não necessariamente eles precisam voltar a serem amigos, tá? Isso não é um objetivo. Se eles voltarem a ser amigos, ótimo. Se não, tá tudo bem também. O grande objetivo é restaurar e reparar essa relação, para que essa relação ela seja sustentada pelo princípio do respeito, da justiça, da generosidade, para que esse elo social se reconstrua, tá certo? Esse é o grande objetivo aí, restaurar e reparar essa relação. Isso. A Melina pergunta, esse trabalho, quando identificado o bullying na escola, inclui a família? Inclui. Em uma parte dessa entrevista, das etapas, né, desse processo, as famílias elas são chamadas, elas são acionadas, até para compartilhar quais são as ações que a escola já vem realizando, já vem fazendo, e para orientar, para que esse trabalho se estenda para além dos muros da escola. Então, ajudar a família, a gente sabe que não é fácil educar filho, né? Eu tenho uma pequenininha aqui, a gente sabe que não é fácil, né? As dificuldades aí. Então, o papel da escola também é de formação com essas famílias, tá bem? Então, existe sim um momento que tanto a família do alvo quanto a família do autor são chamadas para fazer um trabalho concomitante aí nessa situação. Obrigada. Imagina. Lorenzo. A gente queria saber o que é um bullying e como a gente saber o que é um bullying. Como está sendo bullyingado? Como que está sendo bullyingado. Boa pergunta, olha só. E é importante, como é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, excelente pergunta. Sabe por quê que essa pergunta foi muito boa? Porque senão a gente coloca e a gente diz que qualquer coisa é bullying, não é? Tá acontecendo bullying, e às vezes não é. Então, como eu disse lá no comecinho, o bullying, ele é um problema de convivência que é o menos frequente. Tá certo? Uhum. As incivilidades acontecem muito mais, transgredir regras, né? A gente vê os alunos aí, os colegas transgredindo regras, a transgressão de regras acontece muito mais. Ele é o menos frequente, mas ele é o mais sério, ele é o mais grave, tá bem? Por isso que a escola aí,
vocês estão se dedicando tanto a olhar para esse projeto de convivência, né? Para essas intervenções. Como que a gente sabe que está acontecendo o bullying? Vamos lá responder a sua pergunta. O bullying, ele tem 5 características importantes para a gente falar, isso aqui é bullying. A primeira característica acontece numa relação entre iguais, entre pares. Então, é entre colegas. Não existe bullying entre professor e aluno, por exemplo. Pode existir, ou de aluno e professor. O que pode acontecer nessas situações é uma situação de desrespeito, mas não de bullying, tá bem? Então, a primeira característica é a relação que acontece entre iguais. Irmão com irmão, amigo com amigo, colega com colega, tá? A segunda é que ela tem uma repetição. O bullying, ele não acontece uma vez só. Ele acontece hoje, ele acontece amanhã, ele acontece depois. Ele tem uma repetição. Ele acontece várias e várias vezes, tá bem? A terceira característica importante é que tem as pessoas que assistem, né? Que a gente chama aí de espectadores. Então, tem aí um público que assiste. A outra característica importante é que tem um alvo que é frágil, alguém que se vê com menos valor, não é? E aí, então, a gente vai para a última característica, que é justamente essa desigualdade de poder. O bullying não é uma situação de conflito, porque conflito é quando a gente vê uma situação que a gente está falando de 2 pessoas que conseguem resolver o problema. Então, vamos supor, Maria Eduarda, que você brigou com uma colega, xingou a colega, e a colega do mesmo jeito foi lá e se defendeu. E falou, não, Maria Eduarda, eu não sou nada disso, quem é isso é você, por exemplo. Não fala assim comigo, não é? Se a gente está falando numa relação de força igual, então isso é um conflito, porque não tem ninguém que se sente mais fraco, percebe? Mas se tem alguém que se sente mais frágil, que fica mais constrangido, ou às vezes até provocando, porque tem alguns colegas que provocam, né? Que é o que a gente chama aí as vítimas provocadoras. Então, esse alvo que é frágil, essa pessoa que se vê com menos valor é uma outra característica importante. Por isso que é essa desigualdade de poder. Tá bem? Isso é um bullying. E um cyberbullying é quando essa situação ela vai para a internet, né? Só que, olha só, tem uma diferença entre o bullying e o cyberbullying, por exemplo. Porque o bullying tem essa sistematização, né? Ele precisa acontecer várias vezes, é uma repetição. Só que na internet, não. Quando essa agressão ela vai para a internet, uma vez que esse conteúdo já foi postado, ele dispensa a repetição. Porque a internet tem um público, né, um alcance, uma disseminação de conteúdo muito rápida. Então, uma vez que foi postado, né, uma situação de humilhação, de discriminação, de desrespeito, já pode ser considerado um problema ou de cyberbullying ou outros problemas de agressão virtual. Tá bem? Helena. Em relação às 5 características, né, que você falou do bullying. Se não tiver público, ele não é bullying? Ele é o quê daí? Helena, sempre tem um público, nem que seja um, que reforça, que ri. Normalmente, o bullying, ele não acontece, por exemplo, nem que seja assim, ó, eu e você, e a gente está ridicularizando a Polly, por exemplo, tá certo? E você está fazendo e eu tô rindo, tô reforçando. Não precisa ter necessariamente 5, 10, 15 crianças, tá certo? Mas sempre tem alguém que está assistindo lá, que está reforçando ou que é neutro. Existem alguns tipos de espectadores. Aqueles que reforçam a ação do autor, e eles reforçam, e não é porque eles concordam, não, porque as pesquisas mostram para a gente que eles desaprovam essas situações, mas eles acabam reforçando porque eles têm medo de se tornarem a próxima vítima. Tá bem? Então, nem que seja uma pessoa lá olhando, assistindo, rindo, reforçando. Tem um outro tipo de espectador que são os neutros, né? Que os neutros não fazem nada, eles ficam lá só assistindo, eles não se indignam. Inclusive, tem um trabalho na escola justamente de fazer com que esses alunos se indignem com essas situações.
tá certo? E tem um outro tipo de espectador que são aqueles que defendem o alvo, né? De dizer, pô, não faz isso aí, né? Você tá ridicularizando, você tá fazendo uma coisa errada, olha, tá chateado o cara, não faz isso. Mas veja, sempre tem alguém que tá assistindo. Então, só para complementar, assim, para tirar totalmente a dúvida, então, tipo, aquelas... não é agressões, eu não sei como eu daria o nome, mas situações que são feitas, por exemplo, no banheiro, quando não tem ninguém por perto, num lugar afastado, que não tem ninguém olhando, isso não é bullying. Pode ser, mas veja, ele não acontece somente nesse lugar. Ele pode acontecer, por exemplo, entre o autor e a vítima no banheiro, mas depois o autor, ele tá junto com os outros, né? Porque é muito difícil porque o autor, ele precisa desse reforço dos espectadores, tá bem? Então, assim, é claro que pode acontecer, por exemplo, o autor ir até o banheiro e ridicularizar o alvo, por exemplo. Mas essa não é uma situação específica, porque o autor, ele precisa desse reforço dos espectadores. Então, ele pode ir no banheiro e fazer essa ridicularização, mas em outro momento ele está fazendo na frente dos outros, por exemplo. Tá bem? Por isso que caracteriza, então, os espectadores. Alguém fez uma pergunta aqui. Como os pais podem orientar a criança que observa a situação de bullying? Ela deve contar para a professora? Ótima pergunta. É importante, sim, né? Os alunos falarem, olha, eu percebi que está acontecendo uma situação assim na minha sala, se eles não se sentirem confortáveis, né? Porque é difícil, às vezes, para os alunos contarem para os adultos. A orientação é que sim, que eles compartilhem para que a escola possa intervir, tá certo? Mas uma outra, para além disso, uma outra intervenção é fortalecer o filho para que ele consiga se indignar. Dizer, olha, isso não se faz, isso tá errado, né? Desse jeito você tá desrespeitando, tá magoando o fulano de tal, tá certo? Então, é sim importante contar para a escola, para que a escola possa intervir, mas também ajudar os nossos jovens aí a se indignarem cada vez mais com essas situações. Imagina. Acho que tinha aqui um comentário que eu não li. Ah, Marília, ela colocou assim: me sinto extremamente grata por essa atenção da escola e esse assunto tão sério, por vezes tão menosprezado. Projeto importantíssimo. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Melina. Gente, que palestra necessária. Que grupo de estudos e trabalho maravilhoso. Estou muito grata também. Obrigada. Vocês vão começar a ouvir aí, né? Os filhos de vocês falarem das assembleias, das discussões sobre os valores. É bem gostoso, assim, de começar a ouvir isso que eles levam. Deixa eu só dar um parecer do que está acontecendo lá agora, né? Na escola. Claro. Então, porque com todo esse trabalho que a gente começou, né? Aos sábados, com os professores, todos nós... Então, está sendo um trabalho maravilhoso para todos nós, né? É uma maneira, embora a gente sempre procurou trabalhar dentro dessa linha, né? Nos congressos a gente procurava até uma vinha para a gente poder ouvir, né? A questão da moral e tal, mas vem reforçar, vem trazer coisas novas dentro daquilo que a gente mais ou menos conhecia. E eu acho assim, é de grande valia para todos nós, de como ouvir a criança, ouvir o adolescente, né? Parar para ouvir, essa maneira de você poder receber aquilo que ele tem para te trazer. Não só, eu já fazia um pouco desse trabalho nas rodas de sentimentos, com a psico, então agora eu estou fazendo uma miscelânea aí, né? A gente está tentando, porque tem muitas coisas, a afetividade, os sentimentos, está muito ligado ao trabalho da psicomotricidade também, né? As rodas de sentimentos. Então, nós continuamos dentro desse trabalho também, misturando um pouquinho os dois aí, né? Então, eu acho assim, esses trabalhos aos sábados estão trazendo uma visão muito maior para todos os professores, né? Inclusive, nós temos professores novos que também estão aprendendo a como lidar com essas questões
diante das crianças, né? Como tratar dessas situações, como olhar a criança, como receber aquilo que ela traz, o ouvir, né? A gente sempre fala assim, o saber ouvir, né? E dentro desse trabalho, então, ainda no período vespertino, que a gente está começando devagarinho, porque são muitas coisas, né? Então, nós estamos devagar, a psicomotricidade, ela é quinzenalmente, do 6º ao 9º ano, então a gente está procurando manter. Do Fundamental 1 era semanal, mas a gente está tentando fazer quinzenal também, para não me perder no meio do caminho, né? E o período vespertino, que é a educação infantil primeiro e segundo, estou vendo com a Itana como é que a gente vai atuar, porque os professores desse período vão atuar juntos, né? Então, vamos ver como é que a gente está fazendo ali. Mas esses trabalhos da manhã, então, do 3º ao 9º ano, eu já comecei desde a semana passada, seguindo as atividades, né, que vocês colocam lá, que é colocado pelo grupo do GPEM, que a Fernanda nos orienta e tudo, e eu acho assim, eu estou ficando maravilhada, né, com o trabalho, embora esteja muito no comecinho, mas eu penso assim, ele não se limita também só aos dias que nós temos esse trabalho, porque ele tem que ter uma abertura para todos os dias, né? Então, das crianças, eles nos procuram, tá aí a Maria Eduarda, que não me deixa mentir, né, Maria Eduarda? Vem atrás de mim. Precisa de roda lá na nossa sala, Margarete. Às vezes eu consigo fazer, às vezes não dá tempo, tem que combinar com a Eliana, porque não dá para entrar em qualquer aula, né? Então, assim, eles têm uma liberdade grande de poder se colocar, falar, né, de serem ouvidos, e eu acho assim, a gente tem tudo para ir melhorando isso, né? Então, é essa que acho que é o grande ganho com todo esse trabalho, né, da gente ir se melhorando no fato de como trabalhar essas situações com as crianças, né? Hoje, só como exemplo, hoje vieram 2 de manhã lá se pegando, chorando, que não era bullying, mas era um conflito, e chorando, mas assim, saíram do pátio porque brigaram, e uma virou para a outra e falou assim, você é chata, você é mandona, você é isso, você é aquilo, e a outra a mesma coisa, eu falei, e chorando, eu falei, de repente, falei, nossa, mas parece que vocês estão se olhando na frente do espelho? Aí elas falaram, como na frente do espelho? Eu falei, fala para ela tudo que você acha dela. Ah, você é chata, você é isso, você é aquilo. Agora fala você tudo que você acha dela. Ah, você é chata, você é isso. Então o que nós vamos fazer para melhorar isso? Mas elas estavam muito nervosas, né? Eu falei, então agora vocês vão se acalmar, vão voltar para a sala. Quando vocês acharem que dá para a gente conversar, vocês voltam, podem me procurar. Era quase meio-dia, elas lá atrás de mim. Já podemos conversar, porque aí sentei, nós já conseguimos resolver a situação, o que aconteceu, conseguiram descobrir o que tinha acontecido para poder resolver, né? Então, é só um exemplo do que acontece, que aí é uma ligação de todo esse trabalho que está sendo fantástico, esse trabalho que a Fernanda tem trazido para a gente, e essa aplicação ali dentro da escola, né? Obrigada, Margarete. Eu acho que essa sua fala responde até a pergunta da Estela, né? Que a Estela colocou como esse trabalho ele é feito com os alunos. Então, Estela, isso que a Margarete acabou de contar, né? São essas aulas, esses momentos que são planejados, sistemáticos, organizados, que são intencionais, que são feitos, né, com todos os alunos, desde os pequenininhos, educação infantil até o 9º ano, que são momentos institucionais para que eles possam pensar sobre os valores, sobre as relações, sobre o trabalho do autoconhecimento, reconhecimento de sentimento. Então, tem esses momentos que são sistemáticos e organizados, e tem as outras ações que acabam aí interferindo, né, nessa formação dos alunos. Então, como que os professores falam, que tipo de linguagem a gente usa, como que a gente pensa nas regras, que tipo de sanção a gente aplica quando precisa aí, né, um ato ser sancionado, como que faz a mediação de um conflito. Então, tudo isso são intervenções, né, umas diretas e outras que são indiretas. Tá bem? Pessoal, eu não quero me estender. Estou lendo aqui as mensagens de vocês, eu que agradeço aí o carinho, esse retorno. Eu sei que tem uma questão aí da pontualidade, então eu não queria estender muito. Acho que alguém da gestão quer falar alguma coisa.
Não sei se a Eliana quer completar alguma coisa, mas todas essas perguntas, nós vamos agora, a sua fala, ela foi gravada, nós vamos compartilhar nos grupos, assistam a gravação, com certeza vocês terão dúvidas, mandem por escrito para nós, por WhatsApp, para mim, para a Eliana, para a sua coordenadora, que nós vamos encaminhar para a Fernanda, aí, né, com o tempo, aí nós vamos mandar as respostas, tudo, e nós podemos também, mais para frente, né, Fernanda, fazer novos encontros com você e com os pais, né, porque nós estamos começando uma caminhada. Exato. Né, e nós queremos que vocês sintam essa diferença nos seus filhos. E no ambiente escolar, que vai refletir com certeza em casa também, né? Tá certo? E estamos abertos aí, vocês podem mandar as perguntas. Bom? Gente, mandem as perguntas, que daí essas perguntas vão ser encaminhadas até mim e eu respondo para vocês, tá bem? Agradeço novamente a atenção de vocês, o carinho, muito obrigada, né, por esse momento. Eu amo conversar com famílias, foi um momento muito, muito bacana, muito gostoso de estar aqui com vocês, tá bem? Obrigada pela participação e estamos aqui à disposição, para o que vocês precisarem, tá bem? Beijo grande, boa noite. Obrigada e boa noite. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada. Isso. Muito boa noite, meninas. Vou mandar o link. Para a gravação aí. Isso, eu vou mandar para todo mundo, então. Tá boa noite, bom. gente. Boa noite, gente.